Quais são as causas reais desta situação? Precisamos e até de que melhores... ponto não poderia ter sido evitada? Porque precisamos de melhores infraestruturas. Há uma densidade populacional que cresce todos os dias. Portanto, a população angolana cresce 3,1, 3,5 anualmente, o que significa que se nós compararmos isso ao produto interno bruto, há uma diferença, há um quadro diferencial, há um hiato que precisa de ser superado. Ou seja, o produto interno bruto tem que crescer mais que a população. Significa, numa só palavra, que os programas que têm estado a ser levados a cabo precisam de ser cada vez mais sofisticados. Primeiro, mais transparência nos atos de governação, mais capacidade de intervenção dos setores produtivos nacionais, por forma que se possa capacitar as empresas, desburocratização dos processos de acesso aos créditos, portanto, tem que haver mais possibilidades das pessoas trabalharem para poderem produzir, nós temos que produzir mais, mas no essencial nós precisamos de retirar da ociosidade tudo aquilo que causa este tipo de patologias que já não faz sentido termos. Já não faz sentido termos cólera, já não faz sentido termos... Mas a cólera tem uma causa real. O país não tem capacidade de providenciar água potável aos seus cidadãos. O país não tem uma estratégia de saneamento básico. Estas questões não poderiam ser perfeitamente evitadas? Por isso é que lhe estou a dizer. Nós temos que ter capacidade de superar todo o quadro de edificação de infraestruturas no país, bem como criar paralelamente a isso um processo de educação preventiva junto ao cidadão. Exemplo mais acabado. Nós temos que dizer ao nosso cidadão, não construam uma casa numa zona que tenha ravina, por exemplo. O que nós temos que fazer é, Estado, criar mais espaços, quer para construção dirigida, quer para edificar habitações para as pessoas, porque as pessoas precisam disso. É necessário que as pessoas tenham esta possibilidade de fazer acontecer e de fazer com que elas tenham soluções execuíveis. E por esta via, o papel do Estado aqui é fundamental. Sendo certo que o quadro que aqui colocamos, e com toda a verdade vale dizer isso, há um quadro de população que cresce mais velozmente que a economia. E nós precisamos de ultrapassar esse hiato. Ou seja, é preciso que a economia cresça mais que as pessoas. E se a economia não crescer mais que as pessoas, claro que as pessoas vão empobrecer. E por isso temos hoje a crise, a recessão económica na Alemanha. Temos o problema económico, ainda ontem o Elon Musk disse, se os Estados Unidos não superar mais de $1 bilhão de dólares no processo de recuperação económica, vai empobrecer. Ou seja, o ecossistema económico mundial está a entrar para uma dificuldade clara e inequívoca, em sede da qual os governos têm que ter capacidade de tomar decisões. E por isso é que aqui em Angola nós temos que melhorar as nossas decisões. Nós temos que ter capacidade de melhorar as nossas decisões políticas. Ao falar de Elon Musk, é preciso ter em conta que ele está à frente de algo que se chama Departamento para a Eficiência Governativa. Sim. E uma das medidas que ele tomou é emagrecer o Estado. Exatamente. Porque ele achava que aquela administração norte-americana era demasiado gordurosa. Sim. Como é que vê o nosso governo? Este governo de Angola não é, aos seus olhos, também demasiado pesado? Nós, em boa verdade, começou-se por ter um governo mais emagrecido. E percebemos que até haviam setores que estavam incorporados em setores iguais. É o caso do Ministério da Cultura, Ambiente e Turismo, por exemplo. Entretanto, aqui chegados, e tendo-se percebido que provavelmente os resultados não estavam a ser aqueles que realmente esperávamos, então mudou-se o quadro situacional. O que nós temos que fazer aqui, de forma crítica, temos que reconhecer, por isso é que nós falamos muito em capacitar as pessoas. Nós precisamos de mais do capacitar as pessoas. Mas no exemplo que estava a dar, sim, aqui a nível da região, a Zâmbia, a Namíbia e talvez também a África do Sul, sim, e o Botsuana, têm a cultura e o turismo agregados, portanto... Estão mais estruturados. Eles não concebem turismo sem cultura, nem cultura sem turismo. Estão mais estruturados. E a Zâmbia já teve um ministro, sim, Charles Banda, que sim, eu conheci pessoalmente, exatamente, que era ministro do Ambiente, Cultura e Turismo. Exatamente. E uma das maiores fontes de receitas da Zâmbia é precisamente o turismo. O modo e árvore genealógica, como tudo isto começa, não tem um quadro comparativo com a nossa realidade. E aqui vale dizer que não vale a pena insistir com uma situação que provavelmente não esteja a dar resultados. O que nós temos que fazer é caminhando, fazendo caminho. Eu sou muito a favor que haja um treinamento, que haja uma preparação, que as pessoas de facto se capacitem e que haja consciência clara e inequívoca de que é isso que nós precisamos para dar passos certos e consequentes. O caminho certo é este, mas para chegarmos lá, talvez tenhamos que, a montante, fazer alguma coisa por forma que a jusante tenhamos um resultado real e efetivo.
E, na verdade, tenho que concordar contigo em parte, mas precisamos de fazer com que, a partir daqui, e tendo as experiências que temos tido, possamos trazer as melhores soluções para aquilo que são os problemas que nós vivemos. Não vale a pena, às vezes, comparar realidades. Há realidades que podem ser comparáveis, mas não são de todo aplicáveis. E por conta disso, será útil que nós saibamos trazer soluções que vão, de facto, ao encontro daquilo que é a nossa realidade mais real e efetiva. Mas não acha que nós estamos sempre a experimentar? Uma das coisas que tem sido muito notório é as excessivas remodelações governamentais. Nós temos ministros que ficaram 3 meses no pelouro. O último caso foi aquela senhora que foi ministra do Ensino Superior. Nós tivemos 4 governadores de Luanda nos primeiros 5 anos do mandato do presidente João Lourenço. Há mudanças excessivas. Isto não traduz alguma instabilidade governativa também? É evidente que o experimentalismo, nesta lógica, pode não ser a solução para aquilo que se pretende em termos de ações de governação. Porém, nós somos um país, em relação ao facto de que estamos todos a aprender a fazer as coisas numa dinâmica que é de facto aprender a fazer as coisas em 50 anos de independência, 23 anos de paz efetiva. O que é que falta para que nós possamos definir o rumo certo que Angola deve seguir? Todos nós entendemos que o processo de edificação de uma nação, de uma pátria como este país, precisa do emprego de toda a sabedoria que cada um de nós deve de facto emprestar. Nós temos que ter capacidade de emprestar sabedoria àquilo que estamos a fazer. Roma e Pavia não se fizeram no mesmo dia, sendo certo que cada um de nós tem que ter a responsabilidade de fazer bem o que está a fazer. Por isso é que a nossa exigência vai no sentido de responsabilidade e cada vez mais potencializar e capacitar as pessoas e as instituições para que elas sejam fortes. Ou seja, queremos instituições mais fortes do que pessoas fortes. As pessoas fortes têm que ser mais competentes naquilo que vão fazer. E a competência das pessoas passa essencialmente por exercitar com capacidade de execução, mas com resultados, acima de tudo, que atinjam a necessidade humana e que nós nos sintamos, como humanos, felizes. Não vale a pena passar pela Terra se não formos felizes. E aqui vale dizer que, em boa verdade, este governo tem estado a fazer a sua parte. Se me perguntar se chega, vou-lhe dizer que não chega. Precisamos fazer muito mais. Se me perguntar se estamos a chamar as pessoas mais responsáveis para as funções que estão a exercer, em parte sim, mas também poderemos ter maus resultados. Portanto, o que nós precisamos de fazer é cada vez mais responsabilizar as pessoas e olhar para o perfil que cada um de nós tem que levar a cabo, por forma que tenhamos bons resultados.